Meu amigo, a negociação por Eric Pulga se arrasta, o torcedor do Bahia começa a perder a paciência nas redes sociais, começa a falar mal do jogador, começa a haver uma pressão para que haja uma definição sobre esse contexto da contratação de Eric Pulga envolvendo o Ceará, envolvendo o Bahia, envolvendo jogadores que fazem parte da negociação e outros interessados também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que seria legal para o torcedor do Ceará nessa negociação do Eric Pulga? Vem comigo, cuida. Acho que muito torcedor de não só do Ceará, mas também do Bahia vão acompanhar esse vídeo. Vem comigo. Você que está chegando agora no BPR, seja muito bem-vindo. Obrigado pelos 60 mil inscritos. Deixe o seu like aqui no BPR. Se inscreva se ainda não é inscrito, se você torce para outras equipes do futebol nordestino e também do Brasil. Vem com a gente para a gente debater um pouquinho sobre essa negociação do Eric Pulga, que tem se arrastado desde o tempo em que o André Hernan soltou a matéria até agora. Ele confirmou a negociação, confirmou que estava concluída naquele momento. Volto a dizer, não que o Pulga não vá para o Bahia, mas o André Hernan tinha cravado que já estava concluída a negociação entre Ceará e Bahia por Eric Pulga. E não estava. A negociação se arrasta. O Ceará fez exigências que não eram apenas financeiras ao Bahia. E aí, nesse contexto, tem idas e vindas de possibilidades, de questionamentos. O fato é que quem está de fora, e somos nós, torcedores do Ceará, do Bahia, a imprensa em geral, a gente acompanha o cenário dessa negociação muito interessados em entender o contexto, entender a leitura de vários influencers do Bahia, produtores de conteúdo do Bahia, para a gente ver como é que eles estão recebendo também a negociação do Eric Pulga, porque essa história ela não começou só depois que o Brasileirão terminou. Desde a janela de meio de temporada de 2024, o Bahia já tinha demonstrado interesse em Eric Pulga, inclusive com vários e vários produtores de conteúdo cravando que Eric Pulga sairia do Ceará no meio da temporada de 2024. Teve cara que mostrou até o print de WhatsApp, de conversas de WhatsApp, e nada daquilo aconteceu. Baitas mentiras, baitas coisas fora de contexto. Enfim, um disse-me-disse, uma fofocagem tremenda. Mas agora sim, há uma negociação, há uma proposta na mesa, há discussões, né? Ceará e Bahia discutem como pode ser feita essa negociação. E aí, nesse aspecto, a novela se arrasta. Sim, é uma novela. É fato que é uma novela. Não tem como a gente dizer que não. Já tá chato para todo mundo. Tá chato para o torcedor do Bahia, chato para o torcedor do Ceará. E é muito engraçado percepções que a gente vai vendo, né, de tudo isso. Primeiro, pelo olhar do torcedor do Bahia, que produz conteúdo. Eu já vi muita gente dizendo, olha, esse cara nunca jogou Série A, não vale a pena a gente perder tanto tempo assim num jogador como o Pulga, é muito dinheiro, não vale a pena, tá se achando e tal. O jogador não tem culpa de nada. A negociação não envolve diretamente Eric Pulga, né? A galera já vai transformando um amor prévio pelo Pulga em ódio prévio pelo Pulga. É surreal, né? É uma postura absolutamente impaciente, intempestiva, comum, né, do torcedor, essa questão de amor prévio e ódio prévio por um jogador, né? E é o caso do que está acontecendo com o Pulga. O torcedor do Bahia já perde a paciência com o Eric Pulga, que não tem culpa de absolutamente nada. O acerto entre terceiros, né? Que no caso tem o empresário, tem o Ceará e tem o Bahia, né? Então são relacionados aos direitos federativos do Eric Pulga e não necessariamente ao salário do Eric Pulga, que certamente nessas alturas do campeonato já estão acertadas as bases salariais com o Bahia, caso haja a conclusão positiva da negociação ao Bahia. O fato é que a gente vai vendo algumas falas muito descabidas de produtores de conteúdo se perdendo um pouco ali nesse momento em que o Bahia hoje é uma SAF, né? E tem ali a pujança financeira do Grupo City, né? Não é diretamente o Bahia, mas se torna, porque, enfim, é injetando dinheiro através do Bahia. E nesse contexto, eu já vi gente falando, olha, todo destaque do futebol nordestino tem que passar pelo Bahia. Isso é um recado para o Nordeste. Olha, se é um recado, eu acho que esqueceram de contratar o Hércules, do rival, né? Eu acho que essas falas, elas não cabem. Assim, a maior venda do futebol cearense foi o Hércules e ele não foi para o Bahia, né? Então, menos, né? Eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola nesse aspecto, porque a gente também pode vender o Guilherme Castilho para o futebol mexicano, e ele foi um destaque aqui no Ceará, teve seus altos e baixos, mas ele pode ser vendido para outro
mercado mexicano. Então, o Pedro Lima, do Sport, ele não passou pelo Bahia. Tá aí o melhor exemplo de todos, a maior venda do futebol nordestino foi o Pedro Lima do Sport, ele não passou pelo Bahia. Então, ó, menos, baixa a bola, não é assim, sabe? Eu entendo a ansiedade pelo Pulga, mas eu não entendo a arrogância. Acho que a arrogância não combina, pelo menos com o que eu conheço de torcedor do Bahia. Posso estar enganado também. Mas o fato é que existem negociações, né, de jogadores que podem ir ao Bahia, um deles é o Eric Pulga, né? E nesse contexto, essa negociação, né, de um destaque da Série B, que nunca jogou a Série A de fato, mas que tem uma curva de crescimento enorme, né, na carreira. Ele estava da Série D e pulou para a Série B. E na Série B ele conseguiu um acesso sendo artilheiro. Então, assim, as curvas de ascendência técnica do Pulga são muito altas. De fato, ele é muito alta. E não adianta, muitas das vezes, o produtor de conteúdo do Bahia, e eu estou retrucando aqui sem dar nomes, porque eu vi de vários, então eu estou só comentando aqui o que eu ouvi e vi, né? Pontos em que eles dizem que não vale o jogador que nunca pisou na Série A, que nunca jogou Série A. Olha, essa arrogância, muitas das vezes, é o que faz você perder valores interessantes de Série A. É o caso, por exemplo, do Wagner Leonardo, que nunca tinha jogado Série A pelo Santos, mas jogou pelo Vitória da Bahia e foi um dos melhores zagueiros do campeonato, né? Então, esse parâmetro de Série B, Série A, muitas das vezes ele é um tanto quanto falho. Claro que tem jogadores que, inclusive, estão na Série A e jogaram a Série A de 2024 que não mereciam estar na Série A. Podiam muito bem estar na Série B. E tinham muitos jogadores da Série B que poderiam também estar jogando a Série A. Então, essa balança ela é muito sutil. E é por isso que hoje em dia existe análise de desempenho e mercado e dados estatísticos, né? Para quem tem analista de dados aí nos seus departamentos, o Ceará tem. Tudo isso é levantado para avaliar o potencial de curva de ascendência técnica, de crescimento do jogador, de capacidade de aguentar pressão, para avaliar se ele tem capacidade ou não de jogar uma Série A. Né? Então, falar isso depois de o Bahia chegar à conclusão, o Grupo City chegar à conclusão de que o jogador é um ativo interessante para ter no plantel e agora dizer que ele jogou Série B, quem garante que ele vai jogar bem Série A? Se depois de tudo isso, né, desse esforço que o Grupo City está fazendo para levar o Pulga, não tiverem a certeza de que ele vai render na Série A, eu acho que pode acabar aí a SAF do Bahia, né? É meio incoerente esse discurso que eu ouvi por aí. Mas o fato é que é uma negociação que se arrasta e do lado do Ceará, né, que agora é o lado onde a gente começa a olhar por outro prisma, é o prisma do torcedor do Ceará, que muitas das vezes viu vários valores do clube, ativos do clube, saírem por preços muito baixos, né? Caso do Rick Jonathan, do Felipe Jonathan. Eu não vou falar muito do Arthur Cabral e do Jonathan, porque foram as primeiras vendas do Ceará de jogadores da base com um valor interessante para aquela época. Falar e trazer a juros corrigidos para eu discutir que o Arthur Cabral, em 2018, foi vendido por 5 milhões de reais ao Palmeiras, é meio descabido trazer ao valor presente, porque naquela época o Ceará não tinha nem histórico de vender jogador da base. Então o Arthur Cabral praticamente foi o primeiro jogador vendido pelo Ceará. Depois dele vieram vários, né? Tiveram vários, Rick Jonathan, Felipe Jonathan, o próprio Jonathan agora. Caramba, foram muitos Jonathans, né? Enfim, tiveram vários jogadores da base vendidos pelo Ceará. E nesse contexto de vários jogadores, vários ativos se formando no clube, inclusive vem aí o David Ricardo, que também já está despertando o interesse do mercado, a gente começa a construir um conceito na nossa cabeça de que a gente acaba vendendo alguns ativos, principalmente depois do rebaixamento, de forma muito barata, sem barganhar, sem brigar pelo ativo. E no caso dessa negociação do Pulga, o Ceará não está cedendo nas suas exigências, né? E isso, para o torcedor do Ceará, está soando bem. E eu acho que, eu diria, inclusive, que se o Ceará decide por encerrar negociações com o Bahia e permanecer com o Pulga, eu acho que ele, não sei se o Pulga vai jogar bem na Série A ou não. Pulga é torcedor do Ceará, Pulga ama o Ceará, é um jogador que a gente confia, o torcedor acredita que ele vai render na Série A também. Mas o fato é que se Pulga fica no Ceará, ele vai ser abraçado de uma nova perspectiva pelo torcedor. E eu acho que o clube também vai ser abraçado pelo torcedor. Pela pujança, por peitar, né, investimentos
que não são o que o Ceará quer pelo jogador. E eu acho que o Ceará, se conseguir, se tiver interesse em permanecer com o Pulga, sobrepor, né, os interesses que estão ali escusos de empresário, de terceiros que estão ali interessados nessa negociação para abocanhar seu percentual, o Ceará vai dar um recado muito importante para o seu torcedor, o que é o recado de retomar a credibilidade, retomar a confiança do torcedor. Então, eu vejo por esse prisma também. Sei que existe uma necessidade financeira, porque o Ceará passou por uma Série B, teve suas dificuldades financeiras, teve suas complexidades ali para ajustar pagamentos, deixar tudo em dia, deixou tudo bonitinho em 2024, beleza. Mas o fato é que essa negociação do Pulga com esse novo departamento de futebol, que é uma coisa que ainda o futebol brasileiro não percebeu, né, e só vai perceber através de resultados, esse novo departamento de futebol conseguindo a permanência do Pulga, vai dar um recado muito legal, talvez não para o público em geral, não para o público externo, mas para o seu torcedor, para a confiança do seu torcedor. E se acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser que ele vá para o Bahia, tá tudo certo, e é o que a tendência ainda prevalece, mas se acontecer o dia do fico do Pulga, eu tenho certeza que pelo menos no aspecto anímico para o torcedor, vai ser muito legal. Não sei se vai acontecer, volto a dizer, para não depois tirarem uma fala minha de contexto, porque a tendência maior é de que ele vá para o Bahia, que é o clube que fez uma proposta de fato pelo jogador. Agora, se acontece da permanência do Pulga, não achem que é o fim do mundo, não. A gente vai ganhar em outros aspectos. Se no financeiro a gente deixa de ter ali um recurso, que eu nem acho tanto, pelo Pulga, porque é um percentual de 40%, 50% ali negociado com o Ari do Atlético Cearense, mas se a gente não tiver o ativo financeiro, o valor financeiro, que não vai fazer com que a gente atraia um jogador, compre um jogador de um patamar diferente, porque 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões não vão mudar absolutamente nada na vida do Ceará, mas a permanência do Pulga é muito simbólica em muitas coisas, principalmente de uma retomada de confiança do torcedor. Eu acho que seria um momento muito legal para o torcedor do Ceará. Então, são os dois lados dessa discussão sobre a negociação do Pulga, que se arrasta. Pode ser que, enquanto você está vendo esse vídeo, a negociação já esteja encerrada, Pulga vai para o Bahia ou vai ficar no Ceará, mas o fato é que hoje ainda se arrasta. Enquanto eu gravo esse vídeo, essa negociação segue se arrastando. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Estou curioso e, sinceramente, queria muito que Pulga ficasse. Sei que tem muita gente já menosprezando o Pulga, dizendo que ele não é jogador para a Série A, que não sabe se vai dar certo ou não. Se ele for para o Bahia, ele também não sabe se vai dar certo ou não. Né? Então, não tem essa régua mágica de que algum jogador vai dar certo ou não. Ninguém tem essa previsibilidade. O que se tem de estudo, e é o mesmo estudo que o Ceará fez e que o Bahia fez, é do crescimento técnico e comportamental do Pulga ao longo desses 2 anos. Porque ele sai de uma Série D no Ferroviário para ser artilheiro e conseguiu acesso pelo Ceará em 2024. Então, é uma curva muito rápida de crescimento e amadurecimento desse atleta, além do crescimento físico também, porque ele se tornou um jogador muito mais forte do que quando chegou no clube. Então, tem uma série de aspectos que são levantados para se avaliar se o jogador vai entregar desempenho ou não na Série A. Tenho certeza que o Grupo City não estaria olhando para o Pulga se não acreditasse que ele entregaria desempenho na Série A, tá? Então, é isso. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Gostaria muito que Pulga ficasse. Eu acho que a torcida do Ceará está torcendo, de verdade, pela permanência dele, muito mais do que jogador do Bahia vindo para cá, muito mais do que qualquer outra coisa. Se ocorrer, volto a dizer, muito difícil, mas se ocorrer o dia do fico, pode ter certeza que vai ser um dia muito da hora para o torcedor do Ceará e que o Ceará saiba aproveitar esse momento. Porque uma coisa é aproveitar a negociação que pode ocorrer, é o mais provável de acontecer, mas se Pulga fica, também é um momento importante. Então, tem que saber ponderar as duas coisas e se aproveitar do momento nos dois contextos. O fato é que essa negociação arrastada, já vejo muito torcedor do Ceará até gostando da luta que o Ceará está fazendo por valorizar o seu ativo, tá bom? E é isso, cena dos próximos capítulos aí, nos próximos dias, próximas horas, quem sabe, a gente vai saber como vai ficar essa negociação entre Eric Pulga, Bahia e Ceará, beleza? Enquanto isso, o Pulga já treina lá no clube, se reapresentou, tá treinando junto com o elenco do Vozão. Enquanto isso, ele é jogador do Ceará, tá bom? E é isso. Obrigado demais a todo mundo que colou por aqui. Valeu. Bora, Vozão, e bora pro racha.